E aí, você já ouviu falar do cubo Soma, esse cubo de 7 peças, construído em tamanho 3 por 3? Sabia que existem 240 maneiras diferentes de se utilizar o cubo? Pois é, eu vou falar para vocês 5 aplicações bem legais com o cubo na hora de fazer atividades de desenvolvimento de competências comportamentais. Fica comigo que eu já vou te explicar como funciona cada atividade com o cubo. Bom, primeiro você precisa entender como é o cubo. O cubo, como eu já falei, ele tem 7 peças. Você tem uma peça em formato de L, uma peça em formato de S ou Z, uma peça em formato de L pequeno, outra peça em formato de T, uma peça que eu chamo de peça tridimensional, apesar de todas serem tridimensionais, mas essa tem um lado para cima e 2 para as pontas, e duas peças que são duas peças iguais, que quando se encaixam formam um cubo pequeno. Isso em uma das formas de montar o cubo. Então são 7 peças. Como é que normalmente a gente monta o cubo para as atividades? Junta as duas peças iguais, formando um cubo menor. Depois a gente pega a peça tridimensional de forma que ela abrace o cubo na mesa. Depois eu pego a letra T, coloco em uma das pontas da peça tridimensional. Depois eu pego a letra L pequena, coloco na outra ponta da peça tridimensional. Depois a letra S ou Z, coloco na parte de cima do cubo. E por fim, eu pego o L grande e coloco na parte de cima do cubo, fechei o cubo. Beleza? Essa é a forma de montar o cubo. Agora, como é que eu utilizo ele no treinamento? Vamos trabalhar em cima de 5 competências diferentes. Beleza? A primeira delas é a resiliência. Essa atividade feita com o cubo foi muito legal. Eu conheci ela através de um Master Player formado por mim. Ele que me deu a dica de como ele utilizou essa atividade ao fazer a atividade com o cubo. Como é que ela funciona? Ele utilizou o cubo num processo seletivo de vendedor. O que ele fez? Tinham lá 3 vendedores em fase final do processo seletivo e ele precisava saber qual vendedor era melhor para a necessidade dele. O que ele fez? Entregou um cubo para cada vendedor desmontado. E falou para eles, vocês têm 5 minutos para montar este cubo para mim. Não falou mais nada. A partir desse momento, o que aconteceu? Um dos vendedores falou para ele, poxa, eu nunca fui muito bom em atividades de lógica, eu não vou nem tentar. O segundo foi tentando, quando deu os 5 minutos, ele parou e não conseguiu montar. O terceiro vendedor tentou, quando terminou os 5 minutos, ele também não conseguiu, mas falou, se você me der o dia inteiro, eu vou tentar até o final. 1 hora eu vou conseguir. Me dê mais prazo que eu vou conseguir. Me dê mais prazo. E ficou tentando mexer com o cubo. Então, enquanto os outros dois pararam, ele ficou ali tentando mexer e negociando um prazo maior com o instrutor. Qual dos 3 você acha que ele contratou? Pois é, o terceiro foi aquele que demonstrou mais resiliência. Portanto, a competência que eu queria trabalhar nessa atividade e que o instrutor trabalhou foi a resiliência. Eu estava avaliando qual era o vendedor que efetivamente continuava tentando mesmo diante de negativas. Eu preciso de um vendedor que vai bater em 10 portas, vai ter 9 negativas e uma só vai fechar com ele. Esse é o vendedor que vai trabalhar a resiliência. A segunda competência tem a ver com negociação, que pode ser desenvolvida utilizando também o cubo de uma outra forma. O que a gente faz? A gente pega, por exemplo, imagine um grupo com 20 pessoas. Você divide esse grupo em 4 subgrupos de 5 pessoas. Eu tenho que entregar 7 peças do cubo para essas equipes. Só o que eu faço? Eu embaralho as peças. Não totalmente, porque, por exemplo, essas 2 peças aqui, elas precisam estar com todas as 4 equipes. Mas essas outras peças eu embaralho. Então, um grupo vai receber 2 dessas peças, um outro grupo vai receber 2 dessas peças, outro grupo vai receber 2 dessas peças. Portanto, as 7 peças serão entregues para cada grupo, mas eles vão receber peças duplicadas e misturadas. Obviamente, eles não sabem até aquele momento. E aí, o que você faz? Na hora da atividade, você fala, vocês precisam me entregar 4 cubos. As instruções estão com vocês. E aí, você coloca uma folha de papel com a explicação do passo a passo. Aquele passo a passo que eu mostrei no início do vídeo, de como é construído o cubo. Nesse momento, você pede para que eles virem ao mesmo tempo e comecem o processo de construção. Durante a construção, eles vão perceber que tem peça faltando. É aí que eles vão precisar conversar uns com os outros. Vão precisar
negociar. Por quê? Para entregar os 4 cubos ou para entregar o seu cubo, ele precisa da peça do colega. Essa atividade você pode fazer de duas formas, uma forma cooperativa e uma forma competitiva. A forma cooperativa, eles precisam entregar os 4 cubos ao final dos 5 minutos. Já a forma competitiva, eles precisam entregar um cubo. Cada uma das equipes vai entregar o seu. E aí você vai ver como é que vai funcionar a negociação. A negociação no formato cooperativo, ela é muito mais rápida e muito mais fácil, quando eles percebem que eles precisam entregar os 4 cubos. Já a negociação no formato competitivo, ela é muito mais interessante, porque a troca de peças também tem a ver com a capacidade deles montarem os seus cubos. Beleza? Fica a dica desta. Vamos para a terceira. A terceira forma de você utilizar o cubo serve para desenvolvimento da liderança. Como é que você faz essa atividade? Você chama uma pessoa da equipe e você instrui essa pessoa no passo a passo de montagem do cubo. Todas as outras pessoas estão divididas em 4 equipes dentro da sala, cada uma com a quantidade certa de peças para montar o cubo, só 7 peças. Essa pessoa vai ser o líder. Depois que você dá a instrução, você fala para ela, quando você voltar para a sala agora, você vai precisar instruir as suas equipes a montar o cubo em 5 minutos. Só que você não pode pegar nas peças. Você só pode orientar utilizando a sua voz, ou eventualmente até apontando, mas é mais a sua voz. E você vai conversar com todas elas e orientar todas. Só que tem um detalhe. Quando você terminar de fazer a orientação, você vai precisar ficar calado e eu vou perguntar para eles se eles sabem montar o cubo. Então você precisa fazer uma orientação de forma que eles alcancem o resultado, ou seja, que eles façam a construção do cubo, mas que eles consigam fazer isso sozinhos, sem precisar da sua orientação. Essa é uma dinâmica num formato bem legal, que esse formato de liderança, no sentido deles perceberem que o líder é um formador de pessoas. Ele não só simplesmente diz o que é para fazer, mas ele orienta de uma forma que as pessoas sejam capazes de fazer elas próprias. Essa é uma boa atividade, liderança. A quarta atividade trabalha a comunicação. Essa também é muito legal e eu utilizo muito nos meus treinamentos. Como é que ela é feita? De novo, vamos imaginar um grupo de 20 pessoas dividido em 4 equipes. Você pede para que eles enviem um comunicador de cada equipe. Você sai com os 4 comunicadores e lá fora você dá a instrução para a montagem do cubo. Tudo que você vai fazer é de forma oral. Você não vai pegar mais nas peças. Primeira coisa que você vai fazer é solicitar para que eles desmontem o cubo numa forma em linha, porque você está montando uma linha de produção, certo? Isso vai ficar mais fácil para eles entenderem a atividade, entenderem como montar e como fazer a instrução com a equipe. Então eles vão colocar as 2 peças iguais, depois eles vão colocar a peça tridimensional como a terceira, a quarta peça o T, a quinta peça o L, a sexta peça o S e a última peça o L grande. Nesta sequência, então você vai pedir para os 4 montarem esta linha de produção. Depois que você fez isso, você vai solicitar para eles que eles peguem as 2 primeiras peças, juntem e formem um cubo pequeno. Depois a terceira peça, coloca de forma a abraçar o cubo pequeno. A quarta peça, que é a letra T, coloca numa das pontas da peça tridimensional. A quinta peça, que é a letra L pequena, você coloca na outra ponta da peça tridimensional. Depois você vai pegar a letra S, vai colocar na parte de cima, fechando já o cubo, você vem com a letra L grande e coloca na parte de cima do cubo, pronto, você fechou o cubo. Depois que você dá essa orientação, eles entendem como é que é o processo. O que você faz? Você solicita que eles desmontem, prestando atenção na linha de produção, na sequência que você acabou de ensinar. Depois que eles desmontam, aí você pede para eles montarem sem você orientar. E aí eles vão montar sem que você dê orientação. Depois, você pede para eles desmontarem de novo, bagunçar tudo e montar. Nessa hora, você está avaliando se eles conseguem fazer e quem é a pessoa que consegue fazer melhor. Aí vamos para a parte interessante. Eles vão voltar para a sala e a informação é a seguinte. Eles vão dizer para todas as suas equipes, cada comunicador vai dizer para a sua equipe, nossa equipe precisa construir um cubo. Essa informação é igual para todos. Só que a partir daí, nós vamos trabalhar com algumas diferenças. Aquele que melhor se saiu durante o treinamento lá fora, ou seja, quando você estava dando a instrução, aquele que montou melhor, que você percebeu que ele estava entendendo bem como é que montava e desmontava o cubo, esse você vai dar total autonomia para a comunicação verbal e não verbal. Os outros 3, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar comunicação não verbal podendo indicar, ou seja, apontar peças. O outro, comunicação não verbal fazendo apenas mímicas, um T, um L, ele não pode apontar. E o quarto, que provavelmente vai ser aquele que você percebeu que teve mais dificuldade na montagem do cubo, você vai dizer que ele vai precisar ficar com o braço cruzado e não vai falar nada. Ou seja, não tem nenhuma comunicação. Gente, na hora da atividade, o comunicador,
aquele completo, verbal e não verbal, seguramente ele vai conseguir terminar primeiro. Eu sempre fiz essa atividade, sempre. O que usa verbal e não verbal, ele termina primeiro. Já os outros dois, estão apontando e o outro que está fazendo mímica, costuma ser o segundo ou o terceiro. E por último, aquele que não está passando nenhuma informação para a equipe, não está ajudando em nada na equipe, essa equipe não consegue montar o cubo. O que você vai perceber é que às vezes acontece dessa equipe que não teve nenhuma informação, ela consegue montar o cubo, só que ela monta de uma maneira que não é a maneira que você indicou. Lembra que existem 240 formas diferentes de montar o cubo. Eles vão montar, mas vão montar de forma errada. Aí você fala, opa, tá errado, desmonta tudo e eles voltam para estaca zero. Dá uma excelente reflexão sobre comunicação, porque a gente percebe que quando a comunicação ela é bem feita do ponto de vista verbal e não verbal, o resultado ele acontece. Vamos agora para a quinta e última competência. A quinta e última competência, gente, você trabalha a criatividade. Essa é legal. Porque até então, você exercitou com eles o cubo. Você pode ter trabalhado com eles, inclusive antes, a construção do cubo, até para criar paradigma. Você faz com que eles construam cubo uma vez, você ensina como é que se constrói o cubo, você faz isso 2, 3, 4, 5 vezes. Depois que você faz isso, aí você faz o seguinte desafio. Agora as equipes precisam montar uma estrutura utilizando as 7 peças do cubo soma, mas uma estrutura diferente. Pois é, o desafio agora é montar uma estrutura que seja reconhecida utilizando as 7 peças. Por exemplo, uma cadeira, um sofá, uma escada, qualquer elemento que utilizando as 7 peças a gente consiga entender que elemento é esse. Aí é um exercício bastante interessante de criatividade. Essa parte já não é tão fácil, principalmente porque eles construíram esse paradigma. E na reflexão você vai trabalhar exatamente isso. O quanto a gente está preso a paradigmas a ponto de não conseguirmos criar elementos novos, usar a nossa criatividade. É justamente os paradigmas que nos prendem e acabam dificultando o processo de construção criativa. Pois é, gostou dessa? Fica a dica. Gostou do vídeo, gente? Vai lá, ativa o sininho, curte, comenta e principalmente se inscreve. Vamos valorizar a educação com entretenimento. Me ajude a fortalecer o nosso canal. Grande abraço. Tchau, tchau.